Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Quem lutou com Jacó, afinal de contas? Foi um homem? Foi um anjo, como diz muitas canções, muitos corinhos antigos? Ou foi o próprio Deus? Hoje nós vamos estudar esse assunto e através desse assunto vamos começar a falar dos anjos. Eu tenho anunciado aqui já há várias semanas que eu quero começar o assunto dos anjos e tá aqui esse vídeo. Você vai aprender um pouco. Esse vídeo também fala da teofania. O que é isso? São as aparições do Messias no Antigo Testamento. E não deixa de ser apologético em relação à divindade do Messias. Então o vídeo é muito bom. Dedo no like para ajudar o canal. Vamos lá, eu vou hoje pelo computador mostrar alguns slides para você. Espero que você goste. A qualidade da câmera do computador não é tão boa, mas o importante é aquilo que você vai aprender. Vamos lá então. Beleza, pessoal? Estamos aqui já na tela do computador. Eu vou abrir aqui o slide. Essa é a capa do nosso vídeo. Tem aqui duas perguntas: anjo, homem ou Deus? Com quem Jacó lutou, afinal? Essa pergunta é porque assim, quem está na igreja já de muito tempo, participou de escola bíblica, escola dominical, até mesmo na classe das crianças, eu vou falar de uma forma bem carinhosa mesmo nesse ministério infantil, tem as historinhas bíblicas. Então nós já ouvimos a história de Jacó. Ele luta com alguém. Na maioria das vezes, nós aprendemos que foi com um anjo. Até tem um corinho muito antigo que diz isso. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. É algo assim, ou acho que é exatamente isso que diz o corinho. Então nós ficamos com essa ideia realmente de que é anjo. Mas será que está escrito isso na Bíblia? Então hoje nós vamos discutir um pouco sobre isso. Tem gente também que diz que Jacó lutou com Deus. Nós vamos ver se está na Bíblia, tá? E homem, essa expressão homem, também seria correta? Nós vamos falar hoje. Então está aqui a capa. E nós vamos comentar um pouco das fotos ilustrativas. Vamos para o texto lá de Gênesis. Ficando ele só, e lutava com ele um homem. Esse homem aqui, a palavra hebraico é Ish, tá? Não é brincadeira não, é Ish mesmo, isso é em hebraico. Tem duas formas de falar o nome homem. O primeiro é Adam, né, que é o Adão. Esse normalmente, tá, gente? Normalmente, não é que é uma regra bíblica, mas normalmente quando se fala do homem espiritual, se usa muito o termo Adam. E quando se fala do homem natural, do homem de hoje, do nosso tempo aqui, por exemplo, usa a palavra Ish. Então vamos ler de novo. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Então, parando aqui, vamos analisar. Quem que lutou com Jacó? Um homem, ok? Ish, ou seja, um homem natural. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Aqui eu coloquei entre parênteses ele, por quê? Porque no original, na Torá, né, que a gente tem hoje, não tem a palavra homem. Foi colocado aí, os tradutores decidiram colocar homem. Tá? O correto é ele, mas não faz diferença. A gente está entendendo aqui que o Jacó ele luta com um homem. Essa luta ela levou um bom tempo. A gente vai ver aqui daqui a pouco, mas no começo diz até o romper do dia, quer dizer, pegou da noite, mais ou menos ali parece que é meia-noite e vai até clarear o dia. A palavra lutava aqui tem a ver mesmo com guerrear, tem a ver com
uma luta física, tá? Então esse homem luta com Jacó e ele estava vendo que ele não ia prevalecer. Então o que ele faz? Ele fere a coxa do Jacó para ficar mais difícil a luta. Mas a gente vê que o Jacó não desiste. Vamos ver o que o homem disse para ele, para o Jacó. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Olha só que interessante, né? O Jacó ele ficou, mesmo machucado, com a coxa ali ferido, ele não deixou aquele homem ir embora. O homem pediu para ele, deixa eu ir embora porque já clareou o dia. Mas Jacó falou, você não vai se não me abençoar. Que interessante que Jacó ele sabia que aquele homem poderia abençoá-lo. Tem um princípio espiritual que está lá no livro de Hebreus que fala isso, que o menor é abençoado pelo maior. Então nós vemos aqui que esse homem era maior que Jacó. Vamos continuar. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó, e Jacov em hebraico. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, ou Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, essa palavra Deus aqui é Elohim, ok? Há muita gente, eu sei que vem de outros canais, às vezes questiona isso, que eu falo Deus, eu falo Jesus, eu já expliquei em outros vídeos. Gente, não tem problema nenhum falar Deus. Ah, mas Deus é variação de Zeus. Mas, gente, o nome do Eterno, por exemplo, é uma variação num idioma anterior ao hebraico, sabe? A escrita antiga. Então, não tem que se preocupar com isso, tá? Eu estou falando do tetagrama sagrado. Então, assim, não se preocupe com isso não, ok? Você pode falar Deus. Na Bíblia, normalmente a palavra Deus está ou El ou Elohim, tá? E tem as variações aí, Elohê, Elohá e por fim vai. Vamos continuar, né? E, então, como príncipe lutaste com Deus ou com Elohim e com os homens e prevaleceste. Então, esse homem deixa claro duas coisas, que o Jacó ele prevaleceu na luta. Ele lutou com homens, mas aqui fala que lutou com Deus, com Elohim. Será que esse homem estava falando que ele era Elohim? Bom, antes da gente responder essa pergunta, nós estamos vendo aqui uma outra coisa que também é interessante. Ele perguntou para o Jacó qual é o seu nome. Ele respondeu, eu sou Jacó, Jacov. O que é Jacov? Se você já ouviu a história de que Jacó significa enganador, não está correto essa expressão. Jacó tem a ver assim, aquele que agarra pelo calcanhar. A gente até poderia comparar com um suplantador, que seria aquele que toma vantagem, tá? Essa comparação a gente pode fazer. Porém, enganador, não. Então Deus muda o nome dele de Jacó para Israel, quer dizer, o campeão com Deus. É nesse sentido que significa Israel, tá? Quem tem esse nome, então, é campeão com Deus, com El, tá? Aqui no plural fica o Elohim. Tá aí uma bênção maravilhosa que esse homem dá. Veja bem, esse homem tinha tanto poder, assim, tanta autoridade, a tal ponto de falar para o Jacó que o nome dele ia ser mudado para Israel, ou seja, campeão com Deus. Esse homem era revestido de muita autoridade, por isso que Jacó realmente não desistiu dessa luta, dessa batalha física. Isso que tem que ficar claro, tá? É uma batalha física. Vamos continuar aqui. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Então, antes da gente continuar,
a leitura, vamos entender aqui. O Jacó perguntou, como que você chama? Mas espera aí, ele não conhecia o homem e lutou com ele e prevaleceu e de repente ele está perguntando o nome? É estranho isso daí, né? Olha, não tem nada de estranho, porque esse encontro provavelmente já aconteceu. Já já nós vamos falar sobre isso. Então vamos continuar lendo aqui. Termina o versículo dizendo: e o abençoou ali. Então aquele homem abençoa a Jacó. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Opa, agora esquentou aqui. Nós estamos vendo que é um homem, ele é inclusive a expressão Ish, ou seja, um homem natural, mas de repente esse homem ele tem autoridade, ele tem poder para mudar o nome de Jacó para Israel. E agora o próprio Jacó dá o nome do lugar de Peniel. Peniel quer dizer assim, a face de Deus. E ele responde: eu vi a Deus, a Elohim, face a face. Olha o que ele acabou de declarar. Mas não era homem. De repente ele chama de Elohim, tá? E a minha vida foi salva. Bom, vamos falar aqui. Eu disse que esse vídeo é um vídeo apologético, inclusive, à divindade do Messias. Alguém pode falar assim: Elohim, Moisés foi chamado, os juízes foram chamados de Elohim. Tudo isso é verdade, tá? Mas o Criador também é chamado de Elohim. No princípio criou Elohim o céu e a terra. É muito interessante porque aqui não se trata da mesma comparação com Moisés ou até mesmo com os juízes. Eles foram chamados de Elohim, por quê? Porque a essência de Deus, a essência de Elohim atuou sobre eles. Mas aqui parece não ser só a essência. O Jacó lhe disse assim: eu vi a Elohim face a face. É diferente. Ele queria saber o nome, inclusive, mas ele não obteve essa resposta. Em alguns dos vídeos que eu ainda vou fazer, nós vamos ver que teve alguém que obteve uma resposta um pouco melhor, que também perguntou o nome deste homem, né? E a resposta foi um pouco mais clara. Mas nós não vamos falar no vídeo de hoje. Então ele viu a Deus face a face e ele ainda disse assim: e a minha vida foi salva. Tá? Em muitas versões bíblicas está: e a minha vida, a minha alma foi preservada. É nesse sentido de que ele não morreu. Que era uma coisa que no Antigo Testamento, quando eles viam a Deus ou ao anjo que eles chamavam de Deus, de Elohim, eles tinham medo de morrer, tá? Então aqui a gente está vendo algo que em outros vídeos nós vamos comentar. Vamos continuar no texto. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Bom, essa parte aqui do nervo do quadril, da coxa, tal, eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas vamos nos concentrar aqui, ó. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava, né? Então, assim, a batalha foi terrível, ele continuou com dor. Aquele homem que ele falou que ele viu a Deus face a face não o curou. Ele continuou com aquela dor, com aquele incômodo. Por quê? Porque era um símbolo da sua luta, da sua batalha.
Eu deixei entre parênteses aqui o homem, porque também no texto da Torá não tem essa palavra, ok? Seria assim, ó, porque tocou a articulação da coxa. Então foi acrescentado nas traduções o homem apenas para ajudar na compreensão do texto. Pessoal, agora nós vamos ver essa mesma história de Jacó, agora contada pelo profeta Oséias, tá? Então, vamos ver o texto aqui, Oséias 12, diz assim: No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, então está falando de Jacó. Os versículos anteriores, está lá bem claro o nome dele. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Aqui o Oséias usou a expressão Et Elohim. Então, para tirar aquela dúvida, inclusive, de que Moisés também foi chamado de Elohim, os juízes, você já leu na Bíblia que Jesus, discutindo com alguns fariseus, ele usa a expressão sois deuses? Os sois deuses, na verdade, ele chamou aquelas pessoas de Elohim, ou melhor, a discussão era isso. Só que aqui tem essa palavrinha, Et. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo Alfa e Ômega, assista, porque lá eu ensino sobre essa expressão Et, que quer dizer tudo, todo, completo. É a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, tá? Então é o Aleph e o Tav. Pra gente aqui é o E e o T, Et. Então aqui mostra que é o próprio Deus. Aqui não tem muita conversa. Oséias diz isso. Agora você vai questionar que Oséias não era um grande profeta? Com certeza ele viveu num tempo difícil, onde Israel, inclusive, né, Judá, não servia a Deus, tá ok? Então, nós vemos aqui, lutou com Deus, com Elohim. E ainda o texto continua, lutou com o anjo. Em hebraico vem a palavra malar, tá? Tem várias formas de falar. Malear, mulher, assim, tá? Mas todo mundo costuma falar malar, ok? Então esta palavra significa anjo ou ainda mensageiro. O texto diz que ele prevaleceu. O restante do versículo aqui já vai mudando de assunto, tá? Mas até aqui, ó, e prevaleceu, é importante nós comentarmos. Então, assim, o profeta Oséias, ele foi mais profundo. Por isso que tem o corinho, que o Jacó lutou com o anjo. É verdade, porque Oséias falou isso. Em Gênesis nós não vemos a palavra anjo, mas aqui em Oséias nós vemos claramente. Então é Deus, Elohim, et Elohim, quer dizer, é mais completo do que em Gênesis. E ainda malar, a palavra anjo, que quer dizer mensageiro. Então, antes de eu falar um pouquinho sobre o que é o anjo na Bíblia, verdadeiramente, vamos entender aqui. Então, se pegarmos agora o livro de Gênesis e o livro de Oséias, nós percebemos que este ser que Jacó lutou, ele é chamado de homem, ele é chamado de anjo mensageiro e também de Et Elohim, ou seja, o próprio Deus, o próprio Criador. Gente, aqui está claro. Essa é uma essência divina em alguém, no Mashiach, no Messias. Tá? Nós entendemos que o Messias é Jesus, ou Yeshua. Nós entendemos e sabemos que é. Mas assim, aqui fica claro, é uma apologética de que o Messias, ele tem características humanas, ele tem características de um anjo mensageiro e ele tem características do próprio Deus.
O Mashiach é completamente Deus, completamente homem, completamente anjo. E para entender isso, não é uma tarefa tão fácil, mas está na Torá, está também aqui nos profetas. É por isso que está escrito, essa é a lei e os profetas, é a Torá e os profetas. Jesus, ele deixou claro que o Antigo Testamento falou dele e o Novo Testamento é a revelação daquilo que foi profetizado no Antigo. Vamos ver um pouquinho sobre as características do anjo mensageiro, o anjo bíblico. Porque assim, quando nós falamos de anjo, nós pensamos sempre naquele ser que brilha e que tem asas. Mas o malar, ele, na visão judaica, por exemplo, os judeus não imaginam eles com asas. Por quê? Porque malar é praticamente igual a homem. Tanto é que o texto diz homem, porque não tem muita diferença. Olha só, Deus criou vários tipos de seres, tanto aqui no nosso planeta, né, nós, os animais, mas Deus também criou os seres celestiais, os seres que moram no céu ou ainda no mundo invisível, que hoje nós não temos a capacidade de enxergar, a não ser que Deus permita. E temos características, ou melhor, e temos variedades de seres celestiais. Os querubins, que eu vou falar em outros vídeos, eles têm asas, mas os mensageiros, o anjo que nós estamos vendo aqui, ele não tem essa característica, ele é muito semelhante ao ser humano, ao homem. Vamos ver algumas figuras ilustrativas que eu peguei na internet. Então a gente está vendo aqui, ó, esse anjo está errado, tá? Ele não tem essas asas, ele se parece muito, ele é muito semelhante a um homem. Essa outra figura aqui acho que foi baseada na primeira, ela é um pouco diferente, só a arte dela tá invertida. Então aqui tá errado, tá, gente? Anjo não é assim. Repito, quem tem asa são os querubins, os serafins, que são os querubins pegando fogo, queimando, enfim. Agora aqui, essa figura, ela já está mais próximo da realidade. Então a gente está vendo Jacó aqui lutando com este ser. Eu disse no começo do vídeo que provavelmente Jacó reconheceu que este homem tinha poder para abençoá-lo. Você se lembra que Jacó teve, há muitos anos antes desse episódio, ele estava indo para uma terra que ele não conhecia e no deserto ele dorme e ele tem um sonho. Ele vê anjos subindo e descendo uma escada que liga o céu e a terra. E ele vê lá o Senhor. Então, pensamento meu de que quando ele vê esse homem é a mesma figura daquele episódio, daquele sonho espiritual que ele teve há muitos anos antes disso, antes desse momento aqui. Vamos ver outra figura, isso aqui é uma foto, tem o símbolo aqui da Rede Record, então eu não sei que novela que é, tá? Eu não assisti a maioria das novelas bíblicas da Record, mas assim, este malar, esse anjo mensageiro, ele é muito próximo da realidade. Quem é de igreja pentecostal, eu vou falar uma coisa aqui, mas assim, daquilo que é verdade. A gente sabe que sempre existiu falsas profecias, falsas visões. No Antigo Testamento era assim, no Novo Testamento ainda mais agora. Então tem muita gente que tem visão errada. Mas eu estou falando daquelas pessoas que viram
aos mensageiros de Deus. São visões verdadeiras e as características são muito parecidas com o que a gente está vendo aqui nessa foto. Então, normalmente eles usam um capuz, assim que eu posso dizer, né? E um manto claro. Então, esta figura é mais próximo de um malar verdadeiro. Então, no Antigo Testamento existia um anjo do Senhor, um mensageiro, que vinha trazer um recado de Deus aos homens. E que muitas vezes este anjo foi chamado de Elohim, do próprio Deus, como foi o caso aqui com Jacó, citado pelo profeta Oséias. Para mim não há dúvida de que é o Messias. Mas se você ainda estiver estranhando isso que eu estou falando, calma, porque nós estamos começando uma série de vídeos sobre esse assunto. Bom, pessoal, tá aí o vídeo. Eu espero que você tenha gostado dele. Claro que ficou muitas dúvidas e eu quero que você deixe no comentário. Esse vídeo também foi para mostrar a parte apologética de que da divindade do Messias. O porquê que nós reconhecemos e vemos no Messias um personagem tanto divino como também humano. Bom, vamos falar mais sobre a teofania, as aparições dele não só como mensageiro, mas também como outros personagens. O assunto está só começando, é muito interessante e eu quero ter você aqui comigo no canal. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.